Bom dia, boa tarde já. Já é quase meio-dia, então é boa tarde. A gente tinha comentado há um tempo atrás, quando a gente estava fazendo o banheiro, que depois de tudo pronto a gente ia fazer um compilado, né? Com todas as etapas do banheiro. Porque maratonando aí os vídeos, vocês vão ver que foram vários vídeos, cada vídeo um pouquinho a mais sobre o banheiro. Para você que começou a seguir a gente a mais recente, né? Não acompanha desde lá do começo. A nossa cabana ela foi toda construída em madeira, no estilo wood frame, inclusive o banheiro. Por isso que nós tivemos que optar em algumas formas de acabamento pouco convencionais aqui no Brasil, né? Não fizemos ele em alvenaria, as paredes em alvenaria. Ele é todinho feito em madeira, inclusive as paredes. Só o piso, né, foi feito com contrapiso de concreto. Então por isso que a gente usou aí alguns acabamentos pouco convencionais. Então agora a gente vai compilar tudo num vídeo só, desde o início, do início da parte onde o banheiro já estava fechada, né, a cabana fechada. Então a parte de revestimento do banheiro e acabamento. Então no vídeo a seguir aí vocês vão acompanhar toda essa etapa. E no final desse vídeo a gente vai responder algumas dúvidas que vocês deixaram pra gente, tanto aqui no YouTube, quanto também lá no Instagram, na caixinha de perguntas que a gente deixou sobre o tema banheiro. Então, bora pro vídeo. Dá pra quebrar a tensão superficial da massa.
vou buscar. Meu Deus do céu. Bidu, vem pra cá. Bidu, não pisa aí, Bidu. Mas não pisa na chapa, Bidu. Bidu! Obrigado, Bidu. Pra cá, Bidu, vem pra cá. Aqui. Ai, né?
Ficando o nive certinho.
Então, como eu comentei, né, no começo do vídeo, a gente tinha deixado aí uma caixinha de perguntas para tirarem dúvidas sobre a construção do banheiro. E agora a gente vai responder também algumas perguntas que foram deixadas no YouTube, né, ao longo dos vídeos. Então, a gente vai tirar aí algumas dúvidas curiosidades. Primeira pergunta sobre as medidas do banheiro, né? Quais as medidas do banheiro? O banheiro ele tem 2,5 metros de comprimento, aproximadamente. 1,5 metro de largura e 2,30 metros de altura. Já considerando a altura do forro. É um tamanho bem bom, assim, a gente tem meio pavor de banheiro pequeno. Com um tamanho bem confortável. Não ficou exagerado, cabe tudo que precisa lá dentro. E não tem que ficar desviando de coisas, né? Para poder acessar, por exemplo, o box. Nem ficar se espremendo para se enxugar depois do banho, né? Segunda pergunta, de onde tiramos as ideias criativas? Por exemplo, a pia. A gente faz bastante pesquisa, a gente já viajou bastante, então a gente já viu bastante coisa. Mesmo visitando casas de amigos, colegas, lojas de material, a gente sempre pega ideias, né? Observa, né? Observa, fotografa. Isso. E às vezes a gente pega as ideias e dá uma modificada para adaptar a situação que a gente tem aqui, né? Então é basicamente ideia. A gente não é tão criativo assim, a gente pesquisa bastante. Né? A gente é criativo também, né? Mas com base também em pesquisa. A gente não fica inventando a roda, né? Isso que eu quis dizer. Beleza. Como protegemos a área molhada de umidade? Bom, a umidade vai estar lá, sempre, né? Cada vez que alguém vai lá e toma banho, fica tudo molhado e no dia seguinte não dá nem tempo de secar muito bem, já está molhado de novo. Então a gente utilizou materiais que são impermeáveis e fez toda uma vedação das interfaces, né, das frestas com PU, cola PU 40, que depois que está seco, veda bem e cola bem, né? Tem uma resistência mecânica bem alta. A gente colocou preto embaixo, né? Que é para não, ao longo do tempo também não ficar amarelado, nem mofado, né? Então o preto ele fechou bem e disfarçou bem. E nas partes mais estéticas a gente utilizou PU branco. Então, e da onde a gente descobriu o PU, né? Assistindo canais do YouTube. Foi ali que a gente identificou. A gente não é especialista nesse tipo de assunto, mas a informação está toda lá, é só ir atrás. Várias pessoas que trabalham com esse tipo de, ou que arriscam também, né, com esse tipo de trabalho, usam PU e a gente usou também. Aí, as próximas perguntas eu vou responder, ou nós vamos responder compiladas, junto, né? Primeira, onde compramos o adesivo e se é melhor o papel de parede ou adesivo? Essa você responde. O adesivo a gente comprou na Grudado, direto no site da Grudado, né? grudado.com.br. Mas tem diversos locais que vendem esse tipo de adesivo, e até empresas de comunicação visual. Se você tiver uma arte específica que você queira fazer, eles imprimem também em rolo daí, né, o adesivo. E se é melhor adesivo ou papel de parede? Adesivo ou papel de parede. Na verdade, esse adesivo, ele é como se fosse um papel de parede, né? A diferença é que ele é plastificado, é vinílico, né? Então, ele não é um papel, mas ele é classificado dentro de papel de parede. Papéis de paredes vinílicos, né? Que são adesivados, que são autocolantes, né? Eles permitem a colocação em ambiente úmido, molhado. Isso, acho que inclusive essa foi uma das perguntas, né? Pode ser usado em cozinha, em todo o banheiro, dentro da área de box pode ser usado também, nas paredes. Eles não recomendam que use no piso, né? Então, mas nas paredes pode ser usado sim, sem problema nenhum. Outra pergunta que fizeram, várias perguntas, eu vou responder todas juntas. Perguntaram se ele não desbota, se não arranha na hora que vai limpar, né, o box, se não descola com o tempo, como é que é a manutenção disso, né? Eu não sei. Do que eu já acompanhei, assim, não tem muito segredo, tá? A limpeza de box, na verdade, limpeza, eu nunca uso esponja que dê muito atrito, né? Então, acho que um pano com um produto específico para limpeza é o suficiente, manter limpo, né? Quanto a desbotar, não acredito que vai desbotar, porque ele não pega sol, não pega muita claridade, então não tem por que desbotar. E se não descola, né? Não sei, a gente vai descobrir daqui a um tempo. Eu acredito que isso vai descolando com o tempo sim, tá? Mas aí é mais um motivo pra gente fazer reforma e mudar o banheiro, né? E essa é a vantagem desse adesivo. Daqui a um ano eu enjoar, eu vou lá, troco e ponho outra estampa. Essa é a ideia bacana de usar também esse tipo de adesivo.
Vamos para a última pergunta. Então eu vou condensar várias perguntas numa só. Por que a gente não utilizou fibra de vidro, ou gesso, ou placa cimentícia, ou qualquer outra coisa, em vez do ACM, lá na parte molhada, para dar estrutura para depois colocar o adesivo em cima? Era o seguinte, a gente queria colocar adesivo, alguma coisa que fosse autocolante, porque é bem mais prático. Se a gente quisesse colocar, por exemplo, gesso ou placa cimentícia, já não dá para colocar adesivo, porque elas não são feitas para isso, né? Não tem aderência. Se a gente colocasse gesso ou placa cimentícia, teria que colar azulejos, por exemplo, né? Ou pastilhas, utilizando argamassa, e eu não estava nem um pouco afim de fazer isso. A gente não queria, a gente queria uma coisa mais limpa, né? Trabalhar com coisa limpa. E a fibra de vidro era uma das opções que a gente pesquisou. A gente pesquisou fibra de vidro, ACM e chapa de IPS. Das três, a chapa mais fácil de você trabalhar, né, de manusear, de cortar e tal, é o ACM, que a chapa de fibra de vidro é muito dura, muito rígida. Então, se ela tiver um pouquinho torta, dá um trabalhão para você desentortar e colocar no lugar e tal. Então, a gente optou por ACM mais por isso, assim, porque ele tem uma boa resistência e ele é bem fácil de trabalhar. Você corta com um estilete, né? Então, é basicamente isso. É a facilidade de trabalhar e a possibilidade de colocar um adesivo autocolante. Sobre a superfície. Sobre o adesivo, né? Daí vocês podem se perguntar, mas por que adesivo, né? A gente acabou usando esse tipo de adesivo porque era o que tinha condição da gente colocar. Porque a minha vontade mesmo era usar, existem no mercado algumas pastilhas resinadas, né? Adesivo resinado. Ele fica em 3D, imitando mesmo como se fosse um azulejo. A minha vontade era colocar esse material, só que ele é muito caro, ia custar uns 4 mil reais pra gente colocar. Então, como a gente estava, né, nesse processo de redução de custos, a gente acabou optando por esse adesivo aí. Mas a ideia desde o princípio era trabalhar com alguma coisa que fosse autocolante, ou 3D, ou esse que é liso. Então, acho que fechou. Acho que sim. Daí, com isso, nós encerramos aí a etapa, né, da construção da cabana. É a última etapa da construção da cabana, e muitas coisas que a gente fez foi de tentativa, né, de acerto ou erro. Pode ser que alguma coisa a longo prazo a gente descubra que não foi muito bem executado ou muito bem pensado, mas a gente vai descobrir aí. Essa é a ideia, né, trazer a nossa experiência, nosso aprendizado, para poder também inspirar outras pessoas.